Boa tarde, mães. Sejam muito bem-vindas. Que a paz do Cristo e o amor de Maria estejam convosco. Estamos aqui reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nossa reflexão será sobre o capítulo 21 dos Atos dos Apóstolos. Estamos chegando ao final do livro dos Atos dos Apóstolos. E essa é a viagem de Paulo a Jerusalém. Depois de Jerusalém, ele irá para Roma. Vamos perceber que estamos diante de um novo Paulo, antes combativo, agressivo na conversão. Agora, um Paulo passivo, aceitando os seus desígnios. Na narrativa de Lucas, eles passam pela Fenícia, por Chipre e aportam em Tiro, onde encontram os discípulos e ficam ali por 7 dias. Os discípulos, porém, movidos pelo Espírito, aconselham Paulo a não ir a Jerusalém. Porém, Paulo, em seu coração, já sabia muito bem o que aguardava em Jerusalém. Contudo, mesmo discordando da ilha de Paulo a Jerusalém, os discípulos o acompanharam até o porto e na praia se ajoelharam, fazendo uma oração. Paulo não se apavorava, ele aceita os desígnios de Deus, se diz pronto para morrer em nome de Jesus Cristo. Depois de Tiro, Paulo chega a Cesareia, terra de Filipe, e se hospeda na casa de Filipe. Em Cesareia, o profeta Ágabo faz uma profecia. Movido pelo Espírito Santo, Ágabo segura Paulo pelo cinto e pede a Paulo para não seguir até Jerusalém. Mas Paulo está pronto, não só para ser preso, e chega a dizer: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo está pronto para ser preso, humilhado, flagelado e condenado à morte em nome de Jesus Cristo. Essa maturidade da vida é uma maturidade do espírito, é uma maturidade da fé na qual Paulo se encontra. É lindo o testemunho de Paulo. Paulo chega a Jerusalém. No primeiro momento, todos os recebem com muita alegria. Na cena seguinte, ele vai à casa de Tiago, que é o chefe da igreja ali de Jerusalém. Os anciãos estão reunidos e Paulo é saudado e cumprimentado por todos, pelas coisas e pelas conversões que ele realizou no meio dos pagãos. Porém, ele também já sente uma forte pressão, tendo em vista que alguns judeus levantavam ou achavam que Paulo estava pregando contra a prática da lei judaica, porque Paulo dizia que apenas a fé em Jesus Cristo era suficiente para a salvação. Mas Paulo não pregava contra a lei judaica, contra a prática da lei judaica. Mas eles, irados, já estavam e com muita raiva e com muita aversão a Paulo. E começaram a inventar coisas que Paulo realmente não fez.
Aqui começam as acusações contra Paulo, a maioria delas falsas. Paulo não pregava contra o judaísmo, mas sim pregava a fé em Jesus Cristo. Com as acusações, a maioria delas injustas, Paulo vai ser levado ao tribuno, escoltado por gregos. Quando ele chega ao lugar, um grupo grande de judeus já está gritando e falando que Paulo profanou contra o templo e por esse motivo podiam pedir a sua prisão, condenação e sua morte. O povo começa a gritar em massa e pedir pela morte de Paulo. Ao tribuno, Paulo diz que é judeu, cidadão de Tarso, e pede permissão para falar ao povo. Nesse momento, é feito um grande silêncio na multidão e Paulo começa a falar em hebraico. Todos o escutam. E nesse momento, termina a narração do capítulo 21. Nossa reflexão de hoje é em cima de por que os discípulos aconselharam Paulo lá em Tiro a não ir a Jerusalém. Quantas vezes nós, no nosso caminho de fé, temos desvios de uma pessoa ou outra que nos desviam daquele caminho? Outra reflexão é como justificar quando não somos compreendidos na nossa fé, até pelos nossos. Quantas vezes aqui em casa, na minha casa, eu estou em oração, eu agora estou fazendo um cerco de Jericó, que começa 4 horas da manhã, tem 7 dias, do Frei Gilson. As pessoas falam, que absurdo, você vai rezar o dia inteiro, você vai ficar rezando o dia inteiro, porque eu faço o cerco de Jericó, acordo às 4 da manhã e rezo o terço da misericórdia às 3 horas da tarde, ou então o terço das 6 horas. Então as pessoas já acham, te acusando que você reza o dia inteiro. O que é isso? Você reza o dia inteiro? Então nem pelos nossos a gente compreendem a nossa fé. Quantas vezes nós já fomos e vamos continuar sendo perseguidos? A prisão de Paulo e a postura dele no tribunal, que até o fim, né, ele vai manter a fé em Jesus Cristo. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Ou seja, se eu não posso viver no Cristo, na fala do Cristo, no amor do Cristo, com Ele, por Ele, para Ele, eu prefiro morrer, porque aí eu vou estar com Ele. Esse era o entendimento de Paulo, né? E muitas vezes é assim mesmo, né? O seguimento a Cristo, ele tem um preço alto, né? Na nossa vida, ele tem. E devemos nos fazer alguns questionamentos se nós realmente estamos dispostos a dar a nossa vida, a levar a nossa vida em nome de Cristo. Nós estamos prontas a morrer, a sofrer pelo Evangelho, né? É um questionamento que a gente tem que se fazer. Bom, por hoje é só. Estivemos aqui reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.